Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, mais uma vez os louvamos, os agradecemos pela graça da vida que nos concedestes. E assim estamos juntos para o Evangelho, Joana de Ângeles, para vos louvar, levar a vós vossos pedidos, nossos pedidos, Pai. Por isso, Senhor, nessa noite viemos nos pedir saúde, força, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sim alegres, generosos, humildes, amigos. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, Pai, agora e sempre. Amigos, boa noite a todos, bem-vindos. E aqui estamos nós, iniciando mais um dos nossos encontros. Encontros nossos que já chega ao número 853, que maravilha! Então, agradecendo sempre a vocês, a alegre companhia de vocês. Esperamos que tudo esteja bem, né? Aqui em Americana, região, pelo estado, com bastante chuva, já esfriando. Mas vamos indo, encerrando então a semana para quem não trabalha de sábado e domingo. E para quem trabalha, muitos e muitos, continuamos firmes, né? Então, hoje nós temos programado aqui no nosso encontro o Evangelho que vai falar sobre a vingança. Vingança, né? Causadora de tantos e tantos problemas. Pois é. E já vem então a vingança no Evangelho. E Joana de Ângeles vai falar sobre a aquisição da dignidade humana dentro do livro Psicologia da Gratidão. A aquisição da dignidade humana na sua primeira parte. E nós temos aniversariantes hoje, temos a Maria Gomes, Maria Silva também aniversariando hoje, nossos cumprimentos. Amanhã, Natália Carolina de Castro Salgado, Patrícia Castellani, Cristina Rock Music, Simone Oliveira, nossa prezadíssima querida Simone Oliveira, que está lá na Holanda, Portugal, acredito, né, passando uma temporada com o sobrinho, conhecendo lá a Europa, Holanda, Portugal, tantos e tantos lugares bonitos por lá. Nosso abraço daqui, né, Simone? Que Deus abençoe sempre você e o Márcio aí, tudo corra maravilhosamente bem. Domingo, Fabinho Ramalho, Tatiane Souza, João Matos, Yara Rodrigues, Leila Mota de Almeida, Cleide Miller Travalha, a Rose Tódero Sartori, a prima aqui da série, a prima nossa, fazendo então seu aniversário. Também a Mirella, a filhada, né? Uma filhada nossa aqui, Mirella, fazendo então seu aniversário no domingo, dia 2. Então, nosso grande abraço para você, Mirella, para você, Rose. Deus abençoe imensamente, com muita saúde, muita paz, né? Força para continuar sempre em frente. E também todos os nossos amigos aniversariantes de hoje, amanhã, depois da manhã, abraços de todos nós, aquele abraço coração a coração, desejando sempre o melhor com muita força, fé, caminho do bem, sempre não se esqueçam disso, tá bom? E nós temos amigos também que conosco estão nessa sexta-feira chuvosa, esfriada,
A nossa querida Alzirinha, grande abraço, Alzira, boa noite também da Cissa Santos, da Cecília Tiliac, boa noite da Bárbara Santana Neri também, Sandra Oliveira Vita, Ivanilde Rodrigues. Então, para todos vocês também, o nosso boa noite. Já temos aqui alguns likes, ora se temos. Alzira Crepaldi, Bárbara Santana Neri, Sandra Oliveira Vita, Ivanilde Rodrigues, o João Avelino, a Cissa Santos, deixando aqui seu boa noite, né? E boa noite a gente vai agradecendo sempre, sempre. E olha aqui, amigos, vamos ver então o Evangelho que fala para nós hoje sobre a vingança. Vamos ver o que nos fala no texto, né? Na mensagem de Jules Olivier, de Paris, de 1862. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e que se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu amigo, a quem chama, aliás, seu inimigo, quando a visão desse vem inflamar sua paixão, a sua cólera, seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, ainda dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança, espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e das insinuações pérfidas, habilmente semeados para todos os ventos, e vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, meus amigos, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta a rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa no futuro ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Para nós, para todos nós, Evangelho de hoje falando sobre a vingança.
Amigos, como diz, né, aqui no texto, a vingança desses sentimentos, dessas situações mais bárbaras dentro da própria evolução da espécie humana. Por quê? Porque aquele que se sente ofendido, seja por qual motivo, em qual for o nível de gravidade em que se sentir ofendido, e partir para esse caminho da vingança, pode ficar até magoado, irritado, enfim, mas partir especificamente para a vingança, e assim procurar atingir aquele ou aquela pessoa que o fez sentir-se assim, e partir para a questão da vingança, aquela vingança pessoal, infelizmente está cedendo aos seus impulsos mais bárbaros, podemos assim dizer, primitivos, né? Trazendo à tona aquela sombra que Joana de Ângeles sempre fala, que faz parte do nosso self, do nosso eu interior, da nossa maneira de ser. E a nossa maneira de ser é muito espelhada em cima daquilo que nós acabamos trazendo, que fala mais alto, tantas e tantas vezes acima de nossa razão, acima de nossa percepção do mundo em que nós estamos atualmente, acima, sim, de qualquer reflexão, ultrapassando os limites, né, da serenidade, da paz procurada, mas muitas vezes procurando até para si, pensando dessa maneira, aquela situação onde vai estar sempre infeliz, sempre preocupado, sempre remoendo, né, as injúrias que possa ter sofrido. Não estamos negando as injúrias. Mas a grande questão é dedicar-se muito e muito a essa questão de também prejudicar aquele que o prejudicou, aquele que nos prejudicou, vamos assim dizer, de uma forma ou outra. Claro que esse sentimento de frustração, né, de raiva, enfim, é natural para o nosso próprio estágio. É claro que é. Mas precisamos tomar cuidado com que reação nós vamos ter, porque podemos nos comprometer. Ao invés de sermos a parte ofendida, passamos a ser a parte ofensora, e nosso compromisso acaba sendo bem desagradável pela natureza daquilo que eventualmente possamos fazer. E nós vimos no texto do Júlio que há muitas maneiras de você vingar de cara, partindo para a ignorância, vamos assim dizer, né? Ignorância física. Você pode, sim, vingar às escondidas, você pode fazer difamação, você pode fazer o que você achar que deve fazer. Né? A questão é faço ou não faço? Porque vamos atraindo para nós mais compromissos ainda do que nós já temos. E a nossa função, obrigação ou missão nessa vida que todos nós temos é ir exatamente trabalhando esse nosso eu interior, esse self que a gente tem, para que ele possa sim ir sendo diminuído na sua intensidade de gravidade que todos nós temos dentro de nós. Essa parte escura, essa sombra que ainda fala na nossa psique, na nossa mente, e muitas vezes nos induz a isso, a fazer coisas erradas. Porque estamos trazendo para dentro de nós aqueles modelos antigos, primitivos, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente, etc. Que dentro daquilo, que como o Júlio muito bem disse, dentro daquilo que nosso Mestre Jesus se propôs a nos trazer e nos esclarecer, não tem mais aquele espaço. O próprio Júlio, ali no final da sua assertiva do texto, fala. E não cabe, né, ao espírita que se diz espírita, né, que segue, procura seguir religiosamente as orientações do Evangelho, da doutrina, ter dentro de si e alimentar esse sentimento de vingança que é tão complicado. Tão complicado, sim, porque nós sabemos, toda insatisfação que temos gera um estágio, uma maneira, um estado de excitação em nosso corpo, mas não aquela excitação agradável, muito pelo contrário, aquela excitação ruim que são sempre de sobressalto, causando assim alterações químicas, bioquímicas em nosso próprio organismo, e nosso organismo passa a sofrer, não por ele, mas pela nossa mente, pela nossa incapacidade de ainda entender os princípios da doutrina que são tão claros para nós. Então, junta-se aí o sofrimento mental, porque fomos ofendidos, porque é isso, porque é aquilo. Junta-se esse sofrimento mental ao sofrimento físico, que vai sendo induzido por esse próprio desequilíbrio dos nossos pensamentos, da nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar.
a reflexão, a tranquilidade sobre os caminhos melhores que nós podemos tomar nessa existência para facilitar o nosso dia a dia aqui também, a doutrina nos dá esses caminhos. Agora é preciso que tenhamos a vontade, a coragem, né, de seguir esses caminhos, que não são fáceis, são árduos e muitas vezes vai contra aquilo que a gente mesmo pensa, os nossos reflexos, os nossos pensamentos, a nossa verdade, como diziam, sei que meu pensamento, a maneira de ser está sempre correta, vai contra. Mas aí estão as instruções. E esse caminho, como foi dito, né, ainda aqui na quarta-feira pela Joana de Ângeles, procurar esse estágio luminoso, que é aquele estágio onde vamos estar lado a lado com o nosso querido Mestre Jesus, não é fácil de atingir. Mas nós vamos atingir. A questão é, em quanto tempo? Com que disposição? Estamos dispostos ou ainda vamos ficar patinando naqueles velhos, antigos, primitivos conceitos do olho por olho, dente por dente, né? Esse tipo de coisa. É muito antigo e os novos tempos estão aí para nós. O momento da regeneração está chegando e estamos nos preparando. É uma reflexão que cada um de nós precisa e deve fazer rapidamente, ok? Como diz aqui o nosso querido mestre. Então vamos aqui, olha aqui, Rômulo de Magalhães, Giovana Santa Rosa do Espírito Santo, Lúcia Selim, Márcia Miranda, né? Cissa Santos, Denise Holland, aqui todos nós, uma ótima noite para todos vocês, queridos amigos. Boa noite, né? Também nós temos aqui os likes da Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Denise Holland, Rômulo de Magalhães, Leila Faria, Lúcia Selim, Márcia Miranda, Comunitária Vida Nova, Jusilene Castilho, sou Carlos Santana e todos mais aqueles que nós já falamos. Então, uma belíssima noite para todos vocês, uma noite de paz e reflexão sobre aquilo que nós vimos do Evangelho, que falou sobre vingança. E agora, Joana vem falar para nós sobre aquisição. Olha que maravilha! Vem falar para nós sobre a aquisição da nossa dignidade. Dignidade humana. E qual é o caminho para que nós atinjamos a dignidade que é a proposta das questões evangélicas para nós, né? E ela vai falar aqui muito do que? Desse self, ou seja, de nosso eu interior, aquele somatório de tudo aquilo que nós fazemos, que define, vamos dizer assim, claro, a nossa maneira de pensar, porque na realidade quem está pensando é o nosso espírito, porque a matéria é matéria. Sem o espírito, a matéria é como esse celular, como essa mesa em que estão, como no sofá, como a cozinha, como qualquer lugar. Né? Por quê? Quem anima, quem pensa é o nosso espírito. E o espírito, quando chega com o resultado de tudo aquilo que fez, aquela somatória, então, não é? Como se fosse jogando tudo no liquidificador, todos os erros, todos os acertos, liga o liquidificador, vai vir aquela misturança e ali tem a sua essência. Do que é bom, do que é ruim, daí o que pesa realmente na nossa maneira de pensar. É isso que a gente chama do self. E esse self a gente precisa extraindo as coisas ruins para que as coisas boas permaneçam e se tornem mais radiantes, facilitando o nosso dia a dia, a nossa maneira de pensar. Então ela fala muito do self. E vamos ver então o que ela fala sobre a aquisição da dignidade humana. A essência do ser humano é o self que procede do divino psiquismo. Em toda a sua trajetória evolutiva, a busca da dignidade humana constitui o grande desafio, culminando no sentido existencial até alcançar a própria transcendência. Trajetória evolutiva, nós vamos procurar essa nossa transcendência, esse estado luminoso, e por isso nós temos que ir evoluindo, não tem outra maneira, outro jeito. Ou nós vamos ficar para sempre na idade da pedra dentro da nossa mente. Podemos ter um corpo maravilhoso, estamos na regeneração até, mas com o nosso pensamento, nossa mente na idade da pedra. Já pensou a dificuldade que vamos encontrar? E encontramos já nessa encarnação ainda muita dificuldade, muitas vezes pela maneira como nós pensamos, que está destoando totalmente do mundo real em que nós agora estamos vivendo, que é extremamente diferente do mundo. Não está muito longe lá, né, de décadas atrás. Aí. A semelhança de um diamante bruto no início que sofre os vários processos de lapidação
para alcançar a transparência que o transforma numa estrela reluzente. Etapa a etapa, no processo de desenvolvimento, faculta-se o surgimento do ego, da sombra, das expressões da ânima e do ânimos, que define nosso pensamento, que se encontram adormecidos, para o sintetizar em grandiosa harmonia, como no princípio, quando unidade. Quando fomos criados, dentro da nossa ignorância, estávamos em equilíbrio. Ali, nosso espírito ali recém-criado estava num equilíbrio absoluto, com a chama do Criador. Mas conforme nós fomos caminhando dentro da nossa evolução, dentro da matéria, fomos então vendo, descobrindo valores, cada um por um caminho, de um jeito, e por isso que nós somos tão diferentes hoje. Não é? Mas nós precisamos voltar para esse estágio de unidade, ok? Ocorre, porém, que a unidade inicial era grotesca, sem discernimento, sendo um conjunto que se deveria expressar qual semente que necessita dos fatores mesológicos para desabrochar a vida em latência. À medida que houve a sua fissão, que facultou o surgimento do ego, logo se apresentaram os demais arquétipos com a predominância da sombra responsável pela situação de ignorância e permanecia ao longo do fenômeno do seu desenvolvimento. Vamos, Como se diz, o início, você não tem absolutamente nada dentro de você, vamos colocar assim. Mas, com a nossa caminhada, fomos descobrindo coisas boas e fazendo coisas ruins. De forma que todas essas coisas ruins que nós andamos fazendo constitui aquele que a gente chama da sombra, que é uma das constituições do nosso eu interior. Então estamos sempre dentro de nós, digladiando lá, batalhando esse lado complicado que nós temos com um lado que já está mais evoluído. E aí, aquele que acaba falando mais alto, acaba se manifestando a nossa maneira de ser, do nosso comportamento. Adquirida a consciência, mesmo quando no período da fase embrionária no reino animal, em forma de uma inteligência primária, o discernimento entre o certo que produz prazer e gera bem-estar emocional, e o errado, que proporciona sofrimento e desgaste, o bem e o mal, dando lugar às necessidades de elevação, de mudança de patamares que deveriam ser vivenciados, até ser alcançada a harmonia entre os opostos, como, por exemplo, o Yang e o Yin, como nós já falamos muito. Estamos convivendo com esse lado mais escuro, sombrio que nós temos, com esse lado mais iluminado, mais transcendente, mais dentro da nossa maneira de ver hoje, mais social, onde procuramos nos dar bem, daquele outro lado em que procuramos levar vantagem em tudo e pouco se importa com o que aconteça com o outro, aquilo que a gente faz. Essa identificação entre as duas partes diferentes em unificação de identidade representa a bênção da sombra do self, que após colher os resultados positivos desse conhecimento, dilui-a, absorvendo em tranquilo processo de assimilação dos seus conteúdos, transformando aqueles que lhe constituíam obstáculo em valiosos impulsos para as mais amplas conquistas. A nossa caminhada vai fazendo isso com aquele lado mais sombrio, que todos nós acabamos tendo. Vai fazendo com que ele vá se diluindo, pela nossa própria necessidade de evolução, pela nossa própria necessidade de encarar melhor a nossa posição no momento do mundo em que nós vivemos, a nossa posição em relação aos outros, dentro dos nossos lares, com nossos familiares, saindo dos nossos lares, com os familiares também, mais ramificados, saindo de nossos lares com os nossos amigos, saindo dos lares no trabalho, saindo dos lares no lazer, saindo dos lares, enfim, qualquer situação. Essa necessidade da evolução que vai fazendo com que esse lado complicado, sombrio, escuro que a gente ainda tem, vá se diluindo, mas com a nossa própria compreensão da importância deste relacionamento que desde 2000 anos atrás nosso Mestre Jesus vem nos falando.
Ama o próximo como a ti mesmo. Não faça ao próximo aquilo que não quer que te faça. Se nós conseguirmos, nos identificar nessas proposituras, chegaremos a um grande e bom resultado. E Joana encerra. Havendo sido descoberta a ética moral, nesse ampliar de percepções éticas, a necessidade de conduta digna logo se apresentou ao self, que passou a vivenciá-la, superando a pouco e pouco as síndromes perturbadoras e mecanismos inferiores que foram ficando na história do passado. Que maravilha, se pudéssemos sim ter essa visão absoluta da importância de cada um de nós dentro do mundo em que nós vivemos, dentro da família em que nós estamos, dentro da comunidade em que estamos vivendo, dentro da sociedade de uma maneira geral. E essa importância se refletisse sempre em coisas boas que fazemos e que, consequentemente, iremos indo recebendo também. Mas é o tempo que vai fazer com que nós consigamos colocar dentro de cada um de nós todos esses conceitos e essas necessidades que temos, porque a evolução prossegue, o mundo de regeneração está aí. E nosso espírito, onde estará quando ele definitivamente se instalar? Vai depender do trabalho individual de cada um de nós. É isso, na segunda-feira continuamos falando então mais um pouco sobre a dignidade, sobre essa procura e necessidade. Aniversariantes, vamos cumprimentando hoje Maria Gomes, Maria Silva, Dia das Marias. Amanhã, Natália Carolina de Castro Salgado, Patrícia Castellani, Cristina Rock Music, Simone Oliveira. Domingo, Fabinho Ramalho, Tatiane Souza, João Matos, Yara Rodrigues, Leila Mode Almeida, Cleide Miller Travalha, Rose Tódero Sartori, olha eu me enrolando todo, e a Mirella Marrara, nossa filhada. Para todos vocês, nosso abraço, coração a coração, de todos nós que estamos aqui, reunidos, mandando essa vibração positiva, pedindo sempre as bênçãos do Pai na estabilização da vida de todos, ok? E assim, amigos, vamos iniciando o nosso processo de encerramento, iniciando o processo de encerramento do nosso encontro, e vamos ver aqui as pessoas, orar por essas pessoas que vocês nos mandaram os nomes, ok? Vamos lá. Aqui. Vamos também agradecendo mais de vocês que aqui estão conosco. A Vani Frossar, grande abraço. A Romulo Magalhães também. Vamos orar em nosso encerramento para Alexandre Messiano do Nascimento, Geraldo Fagundes Sobrinho, Zé Ramiro Fagundes, Nicole Fernandes Souza, Maria Santim Minoso, Lucas Gonçalves, Cleide Cardoso, Manuela Maluf Capone, Guilherme Maluf Capone, Fábio Rodrigues Manini, Silvio Rodrigues Manini, Roberto Toledo Manini, Stefânia de Miranda Vitorino, além de Priscila de Camargo, Amanda Granzela Cassiano, Carol Francioli, Cláudio F. Filho, Delcio Muros da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jair Francioli, Leonice Mia de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Colucci, Maria Capelini, Ari Maria da Silva, Rogério Mantovani, Rovarine Colucci, Tercília Aparecida Tonello, Iana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, José Pires, Cílio Maria das Graças Barbosa Pires, Orlando Lameu, Sebastião Antunes da Silva, Emerson Adriano Licenco, Antônio Donizete Neves, Edson Castilho, Leonardo Castilha da Silva, Natalina Ribeiro da Silva, Zoraires Braga, Eduardo Braga Pavanelli, Matheus da Costa, Simona André Santa Rosa, Ney Aparecido Barcelos, Tiago Linhares Azevedo, Ebson Firmino Vioto, Ana Clara Vioto, Marco Antônio Pigato, Carla Souza, Lília Cristina Tremesquim, Theo Mantovani de Oliveira Silva, Rosa de Cresce, também para a nossa querida Laurinha Antonello, na sua recuperação. Assim, amigos queridos, vamos para o nosso encerramento, vamos agora para a nossa prece final, agradecendo ao Pai, pela graça da vida e levando nossos pedidos. Então vamos mentalizando todos aqueles que vocês querem levar até o Pai. E nesse início, tranquilizando corpo e mente. Vamos lá então?
Pai nosso que estás no céu, amado Mestre Jesus, seus filhos, Pai, reunidos, nos agradecem mais uma vez pela saúde, pela vida, por podermos estar juntos, levamos até vós nosso louvor, nosso agradecimento, nossos pedidos. Por isso, felizes, Pai, pedimos sim por todos esses aniversariantes, por todos esses pais que acolhem seus filhos, que vêm ao mundo para a dificuldade do dia a dia. Abençoa-os sempre. Abençoa todos esses que estiveram conosco, importantes em nossa caminhada, mas que já partiram. No plano espiritual, familiares, amigos de todos nós. Abençoa, Pai. Abençoa todos os nossos irmãos que estão encerrando sua participação nesta jornada, aqui junto a nós. Retornam ao plano espiritual, deixando familiares, amigos, que sabemos estarem sim consolados por vosso amor a todos nós. Abençoa, querido Pai, todos esses que aqui demos os nomes, todos esses que aqui mentalizamos, desejando continuarem conosco a sua jornada. Assim, abençoa nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos. Espíritos reunidos, para que sim, possam acertar dívidas anteriores, erros desta encarnação, mas que possamos todos viver no bem, trabalhando por todos nós, Pai. Por isso, assim, abençoa este planeta que tanto necessita, perdendo seu equilíbrio animal, vegetal, a natureza sempre sendo derrubada, assaltada. Auxilia-nos a recuperar, Pai, assim como recuperar esta água fundamental que tanto maltratamos, fundamental para a vida de seus filhos. Abençoa assim também, Pai. Abençoa todos os seus filhos, em todos os lugares deste mundo, procurando o seu caminho, procurando o seu trabalho. Aqueles que têm trabalho, Pai, que possam sim agradecer sempre, louvando aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, todas elas, onde vamos nos louvar, vos agradecer. E abençoa sempre, Pai, a toda essa nova geração que aí vem, todas essas crianças, todos esses espíritos que estão encarnando, porque deles, sim, virá a depender a grande transformação desse mundo em que vivemos. Fortalecei-os na fé, no amor, na solidariedade, na fraternidade, no caminhar correto por este mundo, Pai. E assim vos pedimos, Pai, abrandai o coração de todos os seus filhos deste país. Amanhã, época de eleição. No domingo, época de eleição, que possa ser um ambiente tranquilo, que possamos, sim, todos nos respeitar em nossas convicções, em nossas escolhas, porque acima de nós, da nossa ignorância sobre tudo, Pai, está o seu amor e sua sabedoria e sua justiça e seus desígnios preparados para todos nós. Que possamos fazer e transformar este país no país do amor, no país do progresso. Ajuda-nos, Pai, nós os pedimos. Ajuda todos os seus filhos deste país, neste momento tão complicado para todos nós, que a paz se instale. Por isso, Pai, levamos a vós esta prece, e assim dizemos: Pai nosso que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo. Livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, toda mágoa, toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, Pai, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai,
para mais esta lição. Que assim seja. E nós os pedimos, Pai, Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia seja sempre conosco, com todos os Seus filhos, onde estiverem, como estiverem, nesse mundo, em Seu universo. Abençoa nossos lares para que o amor permaneça e que essa harmonia consigamos, sim, com o nosso amor, mantê-la, iluminá-la. Abençoa, Pai, aqueles que vêm aos nossos lares, que trazem Seu amor. Abençoa os nossos anjos guardiães, os bons espíritos. Abençoa nossos irmãos que estão perdidos em sua caminhada ainda neste mundo, conduzindo-os pela sua luz ao caminho do amor, caminho da paz. E assim vos agradecemos, Pai, pela vida e por tudo. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus, sempre conosco. Honra, glória, louvor a vós, por sua graça, Pai, agora, para todo sempre. Que assim seja. Pois é, amigos, encerrando então esse nosso encontro desta sexta-feira, vamos aqui registrando também nossa prezadíssima, a Cacilda, que também esteve aqui conosco, desejando o seu boa noite, nosso boa noite também. E também aqui mais alguns likes que nós temos da Bárbara Santana DR, de João Pereira Gonçalves, Cacilda Cassiano, Rosemar Viana, Irene Batista, Josilda Rampaz, Avani Frossá, Divino Oliveira Favoreto, Denise Holland, Roma de Magalhães. Nosso abraço meio da Célia, a todos vocês, que estão conosco nesse momento, que verão também depois o vídeo, a prece, que é tão importante para todos nós. E assim agradecemos a participação de todos vocês, reiterando a paz, a tranquilidade nesse domingo de eleição, pelo respeito das convicções de cada um, pelo seu voto, e tudo vai acontecer como precisa ser, segundo os desígnios do nosso Pai. Vamos deixar de lado as animosidades, brigar por causa disso, daquilo, com familiares, com amigos, coisas absolutamente sem sentido nenhum, absolutamente nenhum. Então, meus queridos amigos, que a paz do Senhor esteja convosco, seja sempre conosco, porque na segunda-feira estaremos de volta, com a permissão do Pai, com, claro, as suas bênçãos sobre todos nós, e assim desejamos uma linda noite para todos vocês, um belíssimo final de semana, sábado, domingo, segunda-feira estaremos de volta. Então, essa paz que nosso Pai nos dá, vamos distribuir e mantê-la dentro de nossos corações todos esses dias, tá bom? Beijo para vocês, aquele abraço coração de coração e até segunda-feira, maravilhoso final de semana para todos. Tchau.